Muita gente tem me pedido para falar sobre o Blocon. Você conhece? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje eu vou fazer as minhas considerações sobre o Blocon. Inclusive eu fui visitar uma obra e já eu vou mostrar tudo que eu vi por lá. Como vocês sabem, a gente está sempre procurando novos sistemas construtivos, maneiras mais eficientes e mais econômicas de construir. E por isso a gente foi lá visitar. Primeiro eu queria dizer o seguinte, o Blocon não é um sistema construtivo, tá? Os blocos são blocos de vedação. Ele é comparativamente a mesma coisa que um tijolo, ele é melhor que um tijolo, mas comparativamente ele tem a mesma função, só vedação. Então o sistema construtivo é concreto armado, tá? A gente vai ter pilares e vigas de concreto. Por isso que eu não estou dizendo que é o sistema construtivo Blocon, porque ele não é propriamente um sistema construtivo. Eu vou colocar aqui as principais vantagens que o fabricante coloca sobre o produto, sobre o Blocon. Então, uma das vantagens é que não precisa de mão de obra especializada. Isso é verdade. O pedreiro, com uma orientação ali, alguns detalhes que ele precisa saber, ele consegue construir, porque, como eu já disse, é muito semelhante a uma construção em alvenaria. Vai construindo o fechamento, daí põe as tábuas na quina para fazer os pilares e tal. É uma construção em alvenaria, a única coisa é que substitui tijolo ou bloco de concreto pelo Blocon. Outra coisa que ele coloca é que é a rapidez. E aí ele diz assim, fechamento até 8 vezes mais rápido. Fechamento é justamente o fechamento das paredes. Eu não sei avaliar e dizer se é 8 vezes mais rápido, tá? Mas o fato é que quando você coloca um Blocon, ele tem 90 por 90, é quase 1 metro quadrado. Então, é mais rápido para assentar um bloco do que assentar vários tijolos. Agora, uma coisa que tem que ficar claro aqui, a pessoa vê assim, 8 vezes mais rápido, não significa que a casa vai ser construída 8 vezes mais rápida, tá? Porque todo o resto, fundação, acabamento, tudo é igual numa obra de alvenaria. A gente tem uma etapa mais rápida que é a do fechamento e que você elimina o reboco, né? Isso sim ganha bastante tempo. Mas se você pensar assim, tá bom, então eu vou estar morando na minha casa em 4, 5 meses depois de começar, não vai, tá? Não é assim que funciona. Eu acho que aqui é muito importante a gente alinhar essas expectativas, tá? Outra vantagem que ele coloca é conforto térmico e acústico. É verdade, o Blocon ele é feito de isopor no meio, EPS, e 2 placas argamassadas, né? Umas placas de massa de cimento. Então, como ele tem esse EPS no meio, ele tem um conforto térmico e acústico muito superior ao do tijolo, seja cerâmico ou do bloco de concreto. Uma das vantagens também que o fabricante diz é redução de custo. Ele diz que a construção com Blocon fica mais em conta do que a construção em alvenaria. Isso eu ainda não sei dizer para vocês porque a gente ainda não orçou uma obra em Blocon. A gente está orçando, mas eu ainda não tenho o orçamento fechado. Em comparação com a alvenaria, que a gente tem o mesmo tipo de estrutura, ou seja, a fundação não vai ser um radier, a fundação vai ter estacas e blocos e vigas baldrame, talvez fique mais barato sim o Blocon do que os tijolos, mas eu não sei dizer quanto e não sei se é uma variação expressiva. Agora, se a gente for comparar, por exemplo, o Blocon com painel monolítico ou wood frame, aí a comparação já fica um pouco mais difícil. Por quê? No steel, wood e no painel monolítico, a gente usa um radier como fundação. E o radier é uma fundação bem barata e bem rápida de fazer. Já no Blocon não dá para usar radier, porque a gente tem pilares de concreto. E quando eu tenho carga pontual, que no caso do pilar, eu preciso ter uma fundação embaixo de cada pilar. Ou seja, uma estaca, um bloco e as vigas baldrame travando todos eles, tá? Aqui no estado de São Paulo, onde a gente tem visto sondagens para poder calcular as fundações, a gente nunca pegou um solo resistente o suficiente para não precisar de estaca, para fazer só, por exemplo, uma sapata. Eu nunca vi aqui. Então, a gente fatalmente vai ter estaca, bloco e viga baldrame como fundação do Blocon. Então, essa comparação Blocon versus painel monolítico ou wood frame, eu também ainda não sei dizer. Eu sei que a gente vai perder um pouco de eficiência, assim, financeiramente falando, na fundação, tá? Porque um radier com certeza é mais barato do que estacas e blocos. E outra vantagem que eu acabei já até falando é que não precisa de reboco. Ele já vem acabado e aí você assenta e depois por dentro você passa gesso, por fora você faz uma textura sem precisar rebocar. Precisa ali tratar as juntas, né? Entre um bloco e outro, passar alguma coisa ali para tratar junta, mas não precisa rebocar a casa inteira.
Então essas são as vantagens que o fabricante coloca. Agora eu vou mostrar a nossa visita lá na obra e depois no final eu vou fazer uma conclusão e dar um parecer aqui final, a minha opinião sobre tudo que a gente viu e como tudo que a gente achou da construção com o Blocon. Tô aqui numa obra em Atibaia, a gente veio visitar essa obra aqui feita em Blocon. Como dá para ver aqui, ó, cada Blocon, ele tem esse tamanho aqui, ele tem 90 por 90, é quase 1 metro quadrado, tá? Então, eles são assentados que nem tijolo, só que é um tijolão de 90 por 90, né? E a gente conversou bastante com o pessoal que tá aqui construindo essa casa, perguntamos, gosta de construir, acha bom e tal. E aí eles disseram o seguinte, que ele é pesado, porque... Na verdade, ele é pesado, eu tô só com um pedacinho aqui na mão, tá? Ele é assim, ó, isopor aqui no meio, não é um isopor estrutural, tá? É um isopor menos denso do que um isopor estrutural e placa de argamassa dos dois lados. Então essa placa de argamassa pesa, né? E a gente tem a malha de aço, ó, aqui dá pra ver a malha cortada, tá vendo esse pontinho aqui? Então tem a malha dos dois lados e placa de argamassa. Então, isso, 90 por 90 é pesado, então precisa levantar em 2 pessoas. Porém, a velocidade da construção é pesado, você pegou em 2, levantou um bloco desse tamanho, assentou, você já tem quase 1 metro quadrado de parede. E aí, é isso. As 2 primeiras fiadas, ó, essa daqui é a primeira e essa daqui é a segunda. As 2 primeiras dá para pegar do chão e colocar. A terceira, daí não dá, a terceira tem que subir. E aí ela é um pouco mais trabalhosa de fazer, tá? Já tem que ser no andaime. Algumas coisas interessantes aqui que eu vou mostrar. Essa pecinha, ela vem junto com o Blocon, na verdade é só um taquinho de plástico que vai dos dois lados presinho para alinhar uma placa na outra, tá? Eu vou afastar um pouco para poder mostrar uma coisa aqui, peraí. Aqui, essa parede, dá para ver que ela tem 3 Blocons, né? Essa altura dá 2,70 metros. Então, se você quiser um pé direito maior, você vai precisar pôr uma 4ª fiada e aí você vai ficar aí com 2,70 mais 90, vai ficar com 3,60. Achei que eu não ia conseguir pensar rápido, mas eu pensei. Ou então, porque tem 2 maneiras de fazer a viga, a cinta de travamento. A gente pode tanto cavucar esse isopor aqui, esse EPS, e encher aqui dentro, aí você já tem essas 2 argamassas como forma, ou você pode pôr tábua aqui em cima e encher a viga para cima. Então, se você quiser ter um pé direito de 3 metros, por exemplo, você pode pôr as 3 placas, os 3 Blocon e fazer uma viga de 30 para cima. Aí você vai ficar com 3 metros, tá? Então tudo isso é questão de projeto, de otimizar as placas e tal e ver como é que faz. Outro ponto interessante são as instalações elétricas e hidráulicas. Você tanto pode subir todas as paredes e placas e fiadas e tal e depois vir com uma maquita rasgando e passar as instalações como se fosse uma obra convencional de alvenaria, ou aqui nessa obra eles estão fazendo um negócio interessante, eles estão furando o EPS por dentro e já embutindo todas as instalações. Eu acho isso bem mais inteligente, dá mais trabalho na hora que está fazendo, mas eu acho isso muito mais racional do que depois você ter todo o trabalho de vir, rasgar tudo e tal. Então isso daqui eu achei bem interessante aqui nessa obra. No mais, os Blocons, eles são assentados com argamassa, igual argamassa de assentamento de tijolo mesmo, tá? Só que não vai cal na massa, precisa ir um aditivo por conta da ferragem e até para dar plasticidade. O pessoal disse que ele é bem fácil de aprumar, de alinhar a placa, o Blocon. Eu olhando assim achei que não era, porque como é que você vai assentar numa massa e fazer ele ficar no alinhamento, mas eles disseram que é bem tranquilo, que não tem nenhum problema. E a grande vantagem que o fabricante diz desse sistema é realmente de não precisar rebocar a casa depois. O fabricante diz que é só tratar a junta com uma argamassa AC3 e aí por dentro passa gesso e por fora você já faz o que você quiser, textura, da maneira que quiser. Eu olhando assim, ó, aqui na obra, olhando, realmente acho que passando gesso por dentro dá certo, até porque o pessoal usa gesso direto em cima de bloco, em cima de tijolo, então acho que dá certo mesmo, tá? Tem um pouco de receio aonde tem as colunas, eu vou mostrar aqui. Aqui dá pra ver que a gente tem um pilar, tá? A estrutura de uma casa dessa com Blocon é uma estrutura igual de uma casa de alvenaria convencional. Numa alvenaria convencional vem fazendo fiada de bloco ou de tijolo,
chega um determinado momento, a casa tá ali com 1 metro de altura, 1,5 metro, põe tábua aqui nas 2 quinas e enche de concreto, ferragem e enche de concreto. Aqui é a mesma coisa, tá? Importante dizer que o Blocon, ele é vedação, ele não é estrutural, ele não é autoportante. Então ele serve para vedação. Mesma coisa que tijolo cerâmico e bloco de concreto não estrutural. Quando a gente tem algum elemento de vedação, significa que não é estrutural, portanto, quem faz a estrutura da casa são pilares e vigas de concreto. O Blocon é uma vedação melhor do que a alvenaria, do que tijolo cerâmico e de concreto? Com certeza, porque ele tem o EPS no meio e as placas argamassadas dão um conforto termoacústico, um isolamento termoacústico muito superior, mas muito mesmo, tá? Então, é uma vedação de melhor qualidade. Porém, é uma vedação. E aproveitando que a gente está falando de estrutura, como eu tenho pilares, dificilmente eu vou ter uma fundação tipo radier numa casa de Blocon. O radier, ele funciona quando a gente tem cargas distribuídas. Por exemplo, painel monolítico em EPS, o painel é autoportante, então ele tem uma carga distribuída. Aqui não, eu tenho pilares, o pilar é uma carga pontual. Então, embaixo de cada pilar eu tenho uma fundação. Qual seria a fundação mais barata, mais econômica nesse tipo de construção? Se o solo permitir, se ele tiver resistência para isso, eu tenho uma sapata embaixo de cada pilar e só. Em geral, os solos que eu vejo, que eu conheço aqui no estado de São Paulo, não permitem isso. A maioria, a gente vai achar uma camada mais resistente de solo lá em 10, 11 metros. E aí a gente precisa de uma estaca para buscar essa camada mais resistente. Aí sim, eu tenho estaca, um bloco em cima da estaca e o pilar em cima. Então esse tipo de fundação não é barata, mas é o que geralmente acontece em construções desse tipo. Ó, aqui a gente consegue ver a infra aqui de esgoto, a hidráulica, né, esgoto e a água. Aqui provavelmente vai ser uma pia, né, ó, tem até uma muretinha aqui que dá pra ver que vai ser uma bancada. Aqui uma torneira de bancada, né, e o esgoto. Então aqui tá bem, e ali é um ponto de elétrica, tá vendo? Tá bem jóia essa infra já passada toda aqui, sem ter que rasgar a parede depois. Então aqui é uma obra que a expectativa é, assim que chegar nessa terceira fiada que já tá, ainda falta um pouco da casa para chegar nessa terceira fiada. Todas elas com 3 fiadas, toda a casa com 3 fiadas, eles vão colocar uma tábua para fazer uma viga de 30 centímetros, a cinta de amarração, né, de 30 centímetros para cima, para ficar com o pé direito de 3. E aí essa casa é um sobrado, ainda vai o andar de cima. A hora que concretar a última laje, a casa já está praticamente pronta para receber acabamento. Aí vem gesso por dentro, textura por fora e aí no piso, revestimento, piso e tudo o que precisar. Mas é uma casa que, quando terminou de bater a laje, ela já está pronta para acabamento. É bem interessante. Eu achei bem interessante o que a gente viu lá, achei bem bacana. Como eu já disse em outro vídeo, tudo depende muito de quem está executando, né? A equipe que estava lá estava executando com bastante capricho, eles, inclusive, eu mostrei, né? Eles estavam já passando toda a tubulação de infra, de elétrica e hidráulica já enquanto subiam a parede, porque isso é uma coisa interessante. O fabricante diz que você pode rasgar depois no final, você faz todo o blocão e depois rasga. Mas o pessoal que estava lá construindo preferiu já ir construindo e passando a infra, tá? Foi uma solução bem boa, estava bem feito. O que eu achei sobre o tempo de execução? Aquela obra que a gente visitou, ela estava aproximadamente com 5 meses de obra, considerando desde a fundação, desde quando a equipe entrou na obra, tá? Para fazer fundação e para a casa chegar no ponto que estava. Então, se a gente for pensar, é muito rápido, se você pensar na expectativa que você pode ter de rapidez, não é, tá? Porque ainda tem o segundo pavimento para fazer e ainda tem todo o acabamento. Então é uma casa ali que vai terminar com uns 10 meses de obra, tá? Então, eu não tô dizendo nem que é rápido e nem que é demorado, eu tô dando um parâmetro real, porque às vezes a gente fala é rápido, a pessoa acha que vai construir em 4 meses e não vai, tá bom? Sobre a questão do acabamento do bloco, né, do Blocon. Eu confesso para vocês que eu esperava ver um Blocon mais bem acabado, né, com umas placas mais lisas. Como a gente fala assim, é um produto que já é acabado, não precisa de reboco, eu achava que eles teriam um acabamento melhor. Tinha alguns blocos trincados e tal. Não acho que isso vai comprometer o resultado final, tá? Porque por dentro você vai passar gesso e às vezes a gente acha que o gesso é um material muito delicado, muito fininho, mas não, ele resolve um monte de imperfeição e o gesso faz milagres.
Não tô dizendo que precisa fazer milagre no Blocon, mas o gesso resolve muita coisa. Então, por dentro, eu acho realmente que o gesso resolve ali tranquilamente. Por fora, eu não sei, a gente não fez nenhuma obra ainda, então eu não sei dizer, mas eu consideraria no orçamento para ver se vai precisar, de repente passar um base coat na parede externamente, tá? E aí se a gente conseguisse depois tratar junto e ver que não precisou, esquece o base coat e passa a textura direto. Mas eu aqui consideraria um base coat, deixaria um base coat ali na manga, tá? Bom, dito tudo isso, mostrado tudo isso, eu posso dizer para vocês o seguinte: tem clientes meus sim interessados em fazer construção com Blocon e a gente tá orçando, a gente tá evoluindo com os projetos. Eu quero construir sim uma casa com Blocon, até para ver, né, o que vai acontecer. Eu acho que construindo com bastante capricho ali, a gente consegue passar só gesso por dentro e só textura por fora, tá bom? Então, assim que tiver uma obra em Blocon, com certeza vai ter série nesse canal sobre isso. E me conta aqui o que você achou, se você faria uma casa em Blocon. E se tiver dúvida, escreve que a gente responde também. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!